ensina-me no silêncio escutar. Fala, Senhor, o que queres de mim. o que queres que eu faça aqui? Pode vir a tribulação, pode vir a tentação. Fala, Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça aqui? Pode vir a tribulação, pode vir a tentação. Mas eu serei mais forte, pois comigo sei que está. E rezemos mais uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, aquela que soube mais do que ninguém acolher a palavra de Deus, a palavra viva no seu seio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que todos, ou a maioria, me conheça. Quem não me conhece, sou Ítalo Fazanella, fundador da comunidade Sagrada Família. Essa comunidade que tem este grupo, tem a sua sede aqui no Ipiranga, aqui em São Paulo, tem as suas missões em Santos, em São José do Rio Preto, em Assis, e tem como carisma o resgate da família. A evangelização e o resgate da família é o carisma da nossa comunidade, que existe há 22 anos, fundada em 1994. E iniciando o mês de setembro, estamos aqui no primeiro sábado de setembro, que é um mês dedicado à Palavra de Deus. Todo ano, setembro, aqui no Brasil, é dedicado à Palavra de Deus, à Sagrada Escritura. E nós vamos refletir hoje a família à luz da Palavra. A família à luz da Palavra. Eu me recordava do Papa Bento XVI, que durante o seu pontificado ele escreveu uma exortação apostólica pós-sinodal, porque houve um sínodo sobre a palavra de Deus. Então os bispos da igreja toda se reuniram em Roma para discutir, para aprofundar, para refletir sobre a palavra de Deus. Depois do sínodo, depois das conclusões do sínodo, o Papa Bento XVI escreveu a exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, o verbo de Deus, sobre a palavra de Deus. Tem um ponto aqui, um artigo número 85, que tem esse título: Palavra de Deus, Matrimônio e Família. Eu vou ler alguns trechinhos para dar uma abertura a esse tema de hoje, da palavra de Deus, a família à luz da palavra. Diz assim, olha: com efeito, com o anúncio da palavra de Deus, a igreja revela à família cristã a sua verdadeira identidade, o que ela é e deve ser segundo o desígnio do Senhor. Aqui Bento XVI recorda João Paulo II, tantas vezes repetido aqui, a família que descobre a sua identidade, a sua missão. Mas é interessante que aqui Bento XVI dá um enfoque na palavra. Com o anúncio da palavra de Deus, a igreja revela para a família cristã, a sua verdadeira identidade. Então, através da palavra, já temos aqui esta luz para nós hoje. Através da palavra, anunciada
pela igreja, na igreja, a família descobre a sua identidade, a sua verdadeira identidade. A palavra de Deus está na origem do matrimônio. Ele faz referência a Gênesis capítulo 2, porque foi pela palavra que Deus criou o homem, foi pela palavra que Deus criou a mulher, foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. Não é isso que está em Gênesis, a narrativa da criação? E Deus disse, faça-se. E tudo se fez. Deus disse, né? Ele pronunciou algo, uma palavra de ordem. E através da palavra de Deus, tudo foi criado, né? Tudo foi criado. Na celebração sacramental, o homem e a mulher pronunciam uma palavra profética de doação recíproca, ser uma só carne, sinal do mistério da união de Cristo e da igreja, né? Conforme Efésios 5. Uma palavra profética, é pronunciada uma palavra profética para viver a profecia no matrimônio. Então, o matrimônio e a família são a concretização de uma profecia da palavra. Então, cada vez que nós temos essa consciência de matrimônio e de família, precisa vir com essa consciência, essa lembrança. Nós, como família, vivemos uma profecia. A profecia de Deus sobre o matrimônio, sobre a própria família. A fidelidade à palavra de Deus leva também a evidenciar que hoje esta instituição encontra-se em muitos aspectos sujeitas a ataques pela mentalidade corrente. Perante a difundida desordem dos sentimentos e o despontar de modos de pensar que banalizam o corpo humano e a diferença sexual, a palavra de Deus reafirma a bondade originária do ser humano, criado como homem e mulher e chamado ao amor fiel, recíproco e fecundo. Então o Papa relembra a originalidade da criação. Deus criou o homem e criou a mulher, e da união entre um homem e uma mulher, dessa união de amor, forma-se a família, nascem os filhos e assim por diante. Essa é a realização plena da profecia de Deus através dessa palavra. De fato, pertence à autêntica paternidade e maternidade a comunicação e o testemunho do sentido da vida em Cristo. Através da fidelidade e unidade da vida familiar, os esposos são, para os seus filhos, os primeiros anunciadores da palavra de Deus. Isto é até óbvio, né? Mas precisamos sempre lembrar disso, que os pais são para os filhos os primeiros anunciadores da palavra de Deus, porque são os primeiros a viver esta profecia de Deus em sua vida. Esse anúncio é feito através da fidelidade e da unidade. Então, quanto mais fidelidade e quanto mais unidade no matrimônio e na família, mais eficaz esta profecia da palavra sobre matrimônio e sobre família vai ser e vai ter influência positiva sobre os filhos que recebem este anúncio dos pais. A palavra de Deus é um amparo precioso, inclusive nas dificuldades da vida conjugal e familiar. Eu chego. Hoje tem um pouco de fio a mais aqui, mas a gente dá um jeito, né? Quem viu o anúncio do grupo de oração hoje pelas redes sociais, foi colocado um versículo de um salmo, o Salmo 118, ou 119, conforme a tradução da Bíblia. Versículo 105, né? O maior salmo da Bíblia. Então, versículo 105 é um famoso versículo que diz assim: tua palavra, é o salmista dizendo para Deus, tua palavra
é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando eu leio este versículo, tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, eu preciso, em primeiro lugar, necessariamente perceber que sem a palavra de Deus, eu estou no escuro. Sem a palavra de Deus, eu estou nas trevas. Porque se a palavra é a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho, se eu não tenho a palavra, se eu não caminho na palavra, se eu não tenho uma vida em Cristo, como disse o Papa Bento XVI, eu caminho no escuro. Completamente no escuro, na penumbra. E sujeito, aquele que caminha no escuro, na escuridão, está sujeito a uma série de coisas, porque ele não sabe por onde vai, ele não sabe por onde ir, ele não sabe onde está o caminho. É alguém que sai pelo caminho da vida, trombando com tudo. Trombando com tudo. Imagina você entrar aqui de olhos vendados, ou você chegar da sua casa aqui de olhos vendados, sem nenhuma luz que te ilumine. Então você fica sujeito a perigos, porque você não está vendo. Você fica sujeito a não pegar o caminho correto. Você fica sujeito a parar no caminho, porque a escuridão vai gerar medo, insegurança, e com medo e insegurança a nossa vida para. Seria uma permanente síndrome do pânico. Se alguém aqui teve a desventura de passar essa experiência, sabe como é que é, né? Alguém com síndrome do pânico, eu já vi pessoas assim, ela não sai do quarto, não sai da cama, ela fica travada. Então a pessoa sem a palavra caminha nas trevas, caminha no escuro, porque ela não tem como se direcionar. E se ela tentar caminhar, ela vai tropeçar, ela vai cair, ela vai bater a cabeça, ela vai se machucar, ela vai ficar à mercê de diversos perigos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem acolhe a palavra na sua vida, no seu coração, tem esta luz. Você caminha sabendo por onde está caminhando. Você vai por onde Deus te ilumina, por onde esta luz te guia. Esta luz vai te guiando. Assim como a estrela guiava os magos, aquela coluna de fogo que guiava o povo no deserto, a palavra de Deus é esta luz que vai guiando. Então, onde ela vai iluminando, você pode caminhar com segurança. A vida é iluminada. Então, a palavra de Deus, quando é trazida para a família é esta que fica iluminada pela palavra, guiada pela luz da palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Em Hebreus 4, 12, 13, já são algumas palavras, até mesmo, podemos dizer, algumas palavras clássicas sobre a palavra de Deus, né? Palavra sobre a palavra. Hebreus 4, versículo 12 e 13, fala sobre a palavra de Deus que é viva e eficaz. Então, mais uma conclusão que nós tiramos aqui. A palavra é luz. A palavra é viva. Não é uma palavra morta. E nem uma palavra neutra. Ela é uma palavra viva e eficaz. Olha aqui a carta aos Hebreus, o que diz. Capítulo 4, versículo 12 e 13.
Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha, nós estamos nus diante da palavra de Deus, porque essa palavra é uma palavra tão forte que ela penetra em nós, até a divisão, como diz aqui, a divisão da alma, do corpo, das juntas, da medula, porque é uma palavra, vejam que a insistência do autor parece até que ele está exagerando, né? Mas não é, é isso, essa palavra, porque ela é viva, ela nos conhece mais do que a nós mesmos, por isso ela chega no mais profundo do nosso ser. São Jerônimo, aquele que fez a tradução da Bíblia, do original hebraico e grego para o latim, e que a igreja celebra no último dia de setembro, ele tem aquela frase famosa, né? Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Justamente por isto, e por uma outra palavra que eu vou trazer agora, porque esta palavra, ela é uma palavra viva, repito, não é uma palavra morta e nem uma palavra neutra. Ou seja, se ela não é uma palavra morta e não é uma palavra neutra, se ela é proclamada sobre a nossa vida, algum efeito ela vai fazer, porque ela não é neutra e ela não é morta. Você pode ter certeza absoluta. Isaías diz isso lá no capítulo 55. A palavra de Deus é como a chuva que cai. E essa chuva não cai sem regar a terra, cumprir a sua missão de tornar fecunda a terra, e depois ela volta. A água que cai, ela volta, evapora, volta, depois ela cai como chuva. E Isaías 55 diz isto. A palavra de Deus é como a chuva que cai. Ela não vem e volta para Deus sem ter cumprido a sua missão, porque ela é viva, e quando ela é proclamada, quando ela é acolhida através dos ouvidos, dos olhos, vai para o coração, ela vai fazer o seu efeito, porque é uma palavra que tem força, ela é viva. Talvez vocês já tenham visto um livro antigo na Renovação Carismática, se não me engano é do Prado Flores. Ele escreveu e deu esse título: A Bíblia não é um livro, é uma pessoa. Já viram? A Bíblia não é um livro, é uma pessoa. Se você abrir em João capítulo 1, pega aí a sua Bíblia, pega a pessoa que você tem na mão. Você tem uma pessoa na mão, né? João capítulo 1, alguns versículos do capítulo 1, eu vou ler com vocês. Versículo 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 9 e 10. O Verbo, que verbo? Esse que estava junto de Deus, no princípio, desde o princípio, este Verbo que era Deus. Então, versículo 9 e 10. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Lembra do que eu falei agora há pouco? Olha, o mundo foi feito por ele. Como assim? O Verbo é que fez o mundo?
O verbo não é a palavra, e verbo não exprime ação. Quando a gente fala um verbo, ele sempre exprime uma ação. Certo, professora? O verbo sempre exprime uma ação. Então esse verbo que estava, é ele que fez o mundo. Porque aquela palavra de Deus inicial, lá de Gênesis, Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus disse: faça-se o firmamento se fez. As estrelas, os planetas. Deus disse: faça-se a terra se fez. Deus disse: faça-se o homem se fez. Foi feito por ele. Então vejam que esta palavra, este verbo que é pronunciado pela boca de Deus, é o verbo que criou o mundo, né? O verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Que mundo não conheceu o verbo? O mundo que quis andar nas trevas. Não é isso que diz a palavra? Lá no início do Evangelho de Lucas, um povo andava nas trevas e viu uma grande luz. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que um filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. E o versículo 16: todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Vocês perceberam no versículo 14 que o evangelista dá um nome para o verbo? Voltemos ao versículo 14. E o verbo se fez carne. Esse verbo do início, no versículo 1: no princípio era o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. O verbo era Deus. E este verbo, com o qual todas as coisas foram criadas, se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, a glória que um filho, vejam, filho com F maiúsculo, um filho recebe do seu pai. Então já começamos a entender aqui, no prólogo do Evangelho de João, que o verbo é o Filho que se fez carne, Jesus Cristo. O Filho. Jesus é o verbo encarnado do Pai. O Filho é a palavra encarnada de Deus. Por isso que eu disse, temos aqui nas mãos uma pessoa. A Bíblia não é um livro. Se fosse para ir nessa linha, nós teríamos dizer que ela é uma biblioteca, porque ela é um conjunto de vários livros. Mas a Bíblia não é um livro que recolhe ali palavras. A Bíblia é uma pessoa, não este objeto físico que temos, mas esta palavra que está aqui, que é luz, que é lâmpada, que é força, que é o verbo que cria todas as coisas. Imagina o verbo de Deus, só Deus pronunciar uma palavra, Ele cria todas as coisas. Olha que maravilhoso que é isso, criar. E isso foi é uma discussão que existe até hoje. Os filósofos antigos discutiam e os filósofos modernos continuam a discutir. Deus, ou este ser
se é que existe um ser que criou as coisas, todas as coisas, criou todas as coisas a partir de uma matéria informe, de algo, ou criou a partir do nada? E aí os filósofos se dividem. Não, é impossível criar a partir do nada. Ex nihilo, que se diz em latim, do nada. Mas esse Deus criou todas as coisas do nada. É o nosso Deus, todo-poderoso, porque esta palavra que tem o poder de criar, ela cria a partir do nada. Ela não depende de uma matéria prévia para formar alguma coisa. E mesmo se assim fosse, imagina que matéria poderosa e que palavra poderosa para, a partir de alguma matéria, criar o homem, criar a mulher, criar o universo, criar o firmamento, criar os planetas, criar as estrelas, criar os animais. Isso já seria fantástico. Mas o nosso Deus criou a partir do nada. A partir do nada. Porque a palavra que temos é uma palavra poderosa. E que é uma pessoa, é Jesus Cristo. E quando nós falamos a família à luz da palavra, vejam se esta não é uma proposta de Deus. A família viver à luz da palavra, ou seja, a família viver iluminada pela palavra, orientada pela palavra. Porque quando se diz que a palavra é lâmpada e luz, ela orienta. A palavra de São Paulo, ela corrige, ela exorta. A palavra é livre, né? Nós temos em 2 Timóteo 2,9, a palavra de Deus não se deixa acorrentar. A palavra é livre. Ela não se acorrenta. Ninguém prende a palavra. Então a família, à luz da palavra, é a família que é orientada, a família que é guiada, a família que é exortada, a família que é corrigida quando sai do caminho do Senhor, a família que é consolada. Ensinada. A palavra nos ensina. Nas discussões do sínodo da família, se falava muito, e o sínodo também trabalhou isso, tanto é que na exortação do Papa Francisco, Amoris Laetitia, que é a exortação pós-sinodal, depois dos sínodos, os 2 sínodos da família, 2014 sínodo extraordinário e 2015 o sínodo ordinário, o primeiro capítulo da Amoris Laetitia, como é que chama? À luz da palavra, né? À luz da palavra. Então o Papa Francisco fez questão de começar a exortação pós-sinodal sobre o amor na família, falando sobre a luz da palavra. Mostrando com isso, no início desse importante documento para a família, que não dá para falar tudo aquilo que ele fala no documento, tudo aquilo que a igreja discutiu no caminho do sínodo, se não for iluminado pela palavra de Deus. Ele traz diversas situações de famílias na Bíblia, enfim, e situações de família com a palavra de Deus. Então não tem como caminhar querendo encontrar uma luz pastoral para evangelizar a família, se não for à luz da palavra. Podemos fazer 1000 planos pastorais. Os papas podem escrever centenas de documentos. Mas se a palavra de Deus não estiver no coração da família, não vai servir de nada, não vai adiantar. É necessário caminhar à luz da palavra. Essa palavra na família, como disse, repito, ela ilumina, ela guia, ela orienta, ela mostra o caminho, ela ensina, ela exorta, ela corrige,
ela dá força, porque se ela é o Senhor, o Verbo encarnado, é Jesus Cristo, palavra viva, dá força, consola. Esta é a palavra de Deus, ela mesma fala dela, ela se revela, ela revela o próprio Jesus, Jesus se revela como palavra. Quando então nós o acolhemos em nossas vidas e levamos este Jesus para nossa casa, para nossa família, a família passa a ser iluminada, guiada, orientada, ensinada, sustentada por esta palavra. A palavra é sustento. Deus não disse para o profeta: come o rolo, que era a palavra de Deus, lá era feita de pergaminhos, come, se alimenta dela, Então a palavra é um alimento. Quem não se alimenta da palavra fica desnutrido. A palavra é esta nutrição com tudo aquilo que a família precisa. Ela é uma pessoa, e é imperativo reconhecer isso, para que nós tenhamos uma verdadeira amizade com Deus, intimidade e profundidade. Falei sobre isso hoje para a comunidade. Amizade com Deus através da vida de oração, para ter essa intimidade e profundidade. Não dá para ter amizade com Deus se nós não somos amigos da sua palavra, porque é esta palavra que me faz conhecer esse amigo. Esta palavra me fala desse amigo, esta palavra me fala desse Deus que entregou o seu Filho para morrer por mim, por amor. Essa palavra que me fala que esse Deus é o Deus cheio de misericórdia. Essa palavra que me fala que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus ciumento, é o Deus que me ama até o ciúme. Deus é ciumento. Ele não divide o seu amor com ninguém, e não quer que o nosso amor esteja dividido, porque é o amor maior, É esta palavra que nos leva a mergulhar cada vez mais nesta vida em Deus, intimidade e profundidade. Se nós não temos esta vida em Deus, e o Papa Bento falava da vida em Cristo, que é a mesma coisa, a vida em Deus, a vida em Cristo, ou seja, a minha vida está inserida na vida de Cristo, e Cristo está inserido na minha vida. São Paulo, se não me engano, Gálatas 2:20, não tenho certeza, mas me parece que é isso. Ele diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a verdadeira vida. Lógico, para São Paulo dizer isso, ele passou muita coisa na sua vida, porque não foi logo no início da conversão dele que ele disse. Assim como nós, no início da nossa conversão, tudo era muito maravilhoso. E quantas vezes nós mesmos repetimos essa palavra: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E hoje, depois de anos de caminhada, você pode dizer com a mesma alegria, com a mesma convicção, ou aquele ardor inicial, o entusiasmo que foi falado aqui hoje? Entusiasmo é uma palavra que significa Deus dentro de você, se mantém. Cristo vive em mim. Qual é o entusiasmo que nós mantemos hoje? Porque se essa palavra é viva e nós mantemos ela na nossa vida, ela sempre nos mantém entusiasmados, ou seja, cheios de Deus, renovados. E aí tomo um pouco a liberdade de trazer ao menos um pouco da reflexão que fiz hoje para a comunidade, aproveitando a palavra de ontem da liturgia. E ontem foi a primeira sexta-feira do mês.
dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, hoje primeiro sábado, dedicado ao Imaculado Coração de Maria, e ontem uma parte do Evangelho, a segunda parte do Evangelho de Lucas, capítulo 5, falava sobre o remendo novo em roupa velha, lembram disso? Vinho novo em odres velhos. E Jesus falava, não dá certo você pegar um pano novo, um pedaço de pano novo e tentar remendar uma roupa velha. Vai ficar pior. Não adianta pegar vinho novo e colocar em odres velhos. O que ele diz? Os odres vão se arrebentar, o vinho vai se perder e os odres também. Vinho novo em odres novos. Mas aí ele diz assim, mas quem provou do vinho antigo não quer saber do novo, porque diz, o antigo é melhor. O que Jesus quis dizer com isto? A antiga lei e a nova lei. Na nossa vida hoje significa o quê? Aquela pessoa antes de Cristo e a pessoa depois de Cristo. Antes do nosso encontro pessoal com Cristo, era a antiga lei, nós vivíamos sob a lei do pecado. Depois de Cristo, nós somos convidados a viver sob a lei de Cristo, a lei do amor, a lei do novo mandamento. Então não adianta eu querer colocar o vinho novo de Cristo, porque Cristo é a novidade do Evangelho, porque o verbo era o verbo que estava lá desde de sempre, né? Porque o verbo é eterno. Mas um dia ele foi conhecido porque ele se encarnou na história, mas ele já existia, né? Ele já existia. Então esse verbo que se encarna, que começa a fazer a história terrena, é este mesmo que estava lá e que nós acolhemos na pessoa de Jesus, que vem inaugurar a nova lei, o vinho novo. Só que não dá para colocar o vinho novo no recipiente velho. Não dá para pegar o pano novo e colocar na roupa velha. O Apocalipse diz que nós, os eleitos, foram alvejados, as suas vestes, no sangue do Cordeiro. As vestes foram alvejadas, então é veste de festa. É a veste de festa, é a roupa nova que Cristo nos reveste no batismo. Nós todos fomos revestidos de uma nova roupa através do batismo. Por isso é que as crianças vão para o batismo vestidas de branco. Ou então, se não está vestido de branco, às vezes até a equipe de batismo da paróquia tem um vestido, tem uma bata, tem alguma coisa branca que coloca, já viram, já repararam? Coloca em cima da criança, porque a partir de agora, criatura, é o que éramos antes do batismo, você se torna uma nova pessoa, revestida da roupa de Cristo, da vida nova em Cristo. E nós também, na nossa vida de conversão, não dá para manter a mentalidade antiga e acolher Cristo na mentalidade antiga. Não dá. Precisa haver uma mudança. E aí é a chamada conversão, né? Muitos já devem ter ouvido a própria palavra no grego, metanoia, mudança, transformação, conversão. Conversão. Eu mudo a direção da minha vida. Muitas vezes a nossa conversão pode ser uma pseudo-conversão. De fato não aconteceu uma conversão porque de repente não houve um encontro pessoal com Jesus Cristo. E talvez a gente pense que se converteu, mas no fundo não se converteu. Então uma pseudo-conversão. E aí a vida vai caminhando. E aí a gente acha que caminha com Deus. A gente acha que caminha com Cristo. Mas a nossa vida não caminha com Ele. Porque nós ainda preferimos o vinho velho da nossa vida. Nem sempre aceitamos o novo. Nem sempre o recipiente é novo para acolher. Às vezes pode ser que nós paramos
na primeira conversão. A primeira conversão é aquele impacto do seu encontro pessoal com Jesus. O encontro com o amor maior, a experiência do amor de Deus, a experiência de ser perdoado, a experiência de receber uma efusão do Espírito Santo, um batismo que transforma a sua vida, que te capacita a renunciar ao pecado, a renunciar às falsas religiões, a renunciar à vida passada que você levava para acolher a vida nova. Mas de repente você fica só nisto. É como aquela criança que pela primeira vez vê e faz a experiência do mar. A criança ou o adulto, tem adultos que às vezes depois de anos, vai conhecer o mar, ficam maravilhados, aquele negócio, aquela água vindo, voltando, aquele movimento, aquelas ondas, enfim. E entra um pouquinho e sai correndo porque fica com medo, aquelas ondas vão me engolir, não é assim? Nós talvez tenhamos feito essa experiência, se a gente lembra, a primeira experiência do mar. Mas muitas vezes nós ficamos ali. E quantas pessoas adultas não entram, passou da canela, já está se afogando. Joelho, olha, já é um ato heróico no mar. Porque de repente, naquelas suas primeiras experiências, veio uma onda, e deu um capote em você, e você engoliu água, comeu areia, e você ficou traumatizado, porque às vezes a gente sai do batismo no Espírito Santo achando que é super-homem, e põe um terço na mão e sai pelo mundo enfrentando o demônio. Vem que eu te pego. E você acha que é o He-Man, que você tem a força, e você quebra a cara, porque a força não é tua, a força é de Deus. E aí então você de repente, você já fica meio receoso. Opa, esse negócio não é bem o que eu estava pensando. E aí você fica com medo de avançar. Foi falado aqui durante as profecias. Ir mar adentro, duque in alto, lançar as redes mar adentro. Foi o evangelho dessa semana também. Mas ficamos com medo. E aí então ficamos só no rasinho. E vamos no mar e ficamos só no rasinho. É a primeira conversão. Nós precisamos da segunda conversão, que aí é uma conversão definitiva que nos leva verdadeiramente a uma vida em Deus. Essa segunda conversão, você tem consciência da cruz que você tem que carregar. Na primeira conversão, talvez você não tenha consciência de que esse Cristo que você acolheu, que você recebeu, esse Cristo ressuscitado, glorioso, que te curou, que te libertou e que te abraçou e que você ficou maravilhado com Ele. Talvez você não tenha percebido que o Cristo glorioso, o Cristo ressuscitado, o ressuscitado é o crucificado. E muitas vezes, muitas pessoas quando percebem que o ressuscitado é o crucificado, abandonam, porque a cruz assusta. Não tem consistência aquela conversão, precisa da segunda. A segunda é a palavra de Deus que vai nos ajudar, é a palavra de Deus que nos forma. E é o que nós aprendemos na comunidade também, a vida ao ritmo da palavra. Aprendemos que em comunidade temos formação permanente. Toda semana, todo mês, tem formação até o resto da vida. Mas nós aprendemos que esta formação é uma formação extraordinária. E que verdadeiramente a formação ordinária, o Pai já preparou para nós. E a igreja organizou através da liturgia diária. Nós já temos na liturgia diária a formação, não precisa nem procurar. Que formação que eu vou procurar hoje? A igreja já se encarregou, com muito trabalho, e organizou a liturgia diária. Na liturgia diária você tem a formação ordinária do seu dia a dia. E é ela que vai guiando. E é esta liturgia que, com a graça de Deus, nesses últimos anos, nós vimos até as crianças que ajudam a preparar a mesa no café da manhã, ou no almoço, ou na janta, junto com os pratos e os talheres, vai a liturgia diária em cima da mesa. Porque antes de se alimentar com o alimento do corpo, a família também se alimenta da palavra, daquele evangelho, daquela leitura, do trecho do evangelho, não importa.
Mas graças a Deus isso virou uma prática na vida das famílias da comunidade nos últimos anos, porque descobrimos a riqueza da vida que precisa ser marcada pelo ritmo da palavra. A palavra de Deus, esta formação que o Pai preparou para nós, ela dá o ritmo do dia, ela dá o ritmo da jornada. A palavra que Deus traz para nós, ela me ilumina, ela me questiona, eu questiono a palavra, eu tenho que, através da fé, acreditar nessa palavra, eu preciso colocar essa palavra em prática. Então o meu dia, ele se torna ativo, mas em torno da palavra. E assim a vida da família vai se organizando em torno da palavra de Deus. Às vezes uma palavra, um filho, uma filha, uma criança, um adolescente, um jovem, de repente pode fazer uma pergunta, pode ficar com dúvida, é uma oportunidade de explicar. Mas se a palavra não é aberta, não é acolhida, nós não nos alimentamos dela, nós não acendemos a luz, né? Aqui, ó, acender a luz, abrir a palavra para iluminar a nossa vida, iluminar os nossos passos, iluminar o caminho das famílias, as famílias se perdem. As famílias se perdem. E isso nós temos experiência, sabemos como estão as famílias. Até mesmo nas nossas próprias famílias. Quantos familiares nossos batendo cabeça por aí? Quantos? Quantas vezes nós batemos cabeça? E depois você vai olhar para trás e fala, a gente tem que reconhecer, eu não acendi a luz. Já estamos ouvindo a sineta, né? Jesus que vem, né? É este Jesus que era o Verbo, se fez carne e se coloca na Eucaristia. Quando nós olharmos para Jesus Eucarístico agora, nós estaremos olhando para a palavra viva que vem ao nosso meio. Esta palavra